Pessoal, tá todo mundo na expectativa para ver como será esse time do Thiago Nunes, por todas as suas ideias, por toda a expectativa criada, por todos os jogadores que ele pediu e o Corinthians contratou. Talvez falte uma ou outra peça, mas o fato é que o Corinthians incorporou para 2020 e como ele foi contratado 2 meses antes de ser anunciado, é porque a direção realmente confiava no Thiago para implementar a sua filosofia de jogo, os seus métodos, para transformar esse Corinthians que nos últimos anos, mais de uma década, teve uma característica mais cautelosa, digamos, para transformar esse Corinthians em mais moderno, mais ofensivo, mais construtor. Mas você precisa de jogadores para isso. E o Thiago Nunes indicou, o Corinthians contratou, pelo menos aqueles que foram possíveis, né? Não rolou com o Michael, mas nas demais posições carentes, o Corinthians realmente se reforçou. Eu tive no CT Joaquim Grava, no último treinamento, antes da viagem para os Estados Unidos. Quando que o torcedor vai tomar conhecimento desse primeiro time? Talvez na quarta-feira, no jogo contra o New York City, que é um jogo ainda preparatório, né? Nem o Corinthians, nem ninguém encara a Florida Cup como uma competição, como um torneio oficial. É um torneio de pré-temporada, preparatório. Por isso, aguardem muitas trocas. Talvez ele comece com um time dito titular e depois vá fazendo modificações, troca um time inteiro. Depois no sábado ele encara o Atlético Nacional da Colômbia. E aí na semana que vem, no dia 23, aí sim, aí tem a estreia contra o Red Bull Bragantino. Até lá saberemos efetivamente qual é esse time titular. Mas o que vocês estão esperando nesse vídeo é que a gente antecipe tudo isso, né? Então eu vou dizer já para vocês, com aquilo que a gente tem à disposição, com aquilo que a gente tem e acompanhado nos treinamentos também, tem algumas situações que elas não vão se alterar. Por exemplo, o Cássio, que teve uma luxação logo no primeiro treinamento, já está recuperado. Então, ele é goleiro titular do Corinthians eternamente, né? Até ele decidir sair de lá. O Fagner, lateral direito, e o Gil, o zagueiro. Quem será o parceiro do Gil? Eu vou, pelas informações que a gente tem e pelo que a gente está acompanhando, tá, gente? Eu vou apostar no Pedro Henrique. Que retorna do Atlético Paranaense, que já foi titular do Corinthians, inclusive, foi emprestado, retorna agora valorizado, porque jogou inclusive com o Thiago lá. E as outras opções são o Bruno Mendes, o uruguaio, que também poderia ser utilizado, o Léo Santos, que também voltou de empréstimo do Fluminense, o Danilo Avelar, que vai ser testado nessa função pela primeira vez, e o Marlon, que até está sendo utilizado como moeda de troca aí para ser negociado. Então, dentre todos esses zagueiros, eu ainda apostaria no Pedro Henrique para fazer parceria com o Gil. A gente tem um cascudão experiente, grandiosíssimo zagueiro, que é o Gil, campeoníssimo inclusive no Corinthians, e o Pedro Henrique, que é um menino muito promissor. Já não é mais tão menino assim, mas ainda é muito promissor. Falta um zagueiro ali para fazer parceria com o Gil? Falta, na minha opinião. Mas com o que tem, Pedro Henrique titular. Na esquerda, o Sid Clay foi contratado para isso, né? A única questão é que o Sid Clay não joga há 7 meses. Então tem ali o Carlos Augusto, que me parece não estar nos planos do Thiago, porque quando ele falou que o Avelar ia para a defesa, ele colocou o Sid Clay e o Lucas Piton como jogadores para a lateral. Mas o Sid Clay é titular, né? Em condições normais, pode ser que ele não comece a temporada como titular, acho até que vai começar, pode sentir um pouco na questão física e aí pode estar preparado mais 100% lá para as primeiras rodadas do Paulista, mas ele é titular. Meio de campo, saíram alguns jogadores, né? Júnior Urso, Ralf, Matheus Jesus, mas retorna o Camacho. Calma, o titular da primeira função é o Gabriel, evidentemente. Tem o Richard, que voltou de empréstimo do Vasco, mas o Gabriel para mim é o titular e para vocês imagino que sim também. Na segunda função, o Victor Cantillo, colombiano, foi contratado para isso. E aí no meio de campo, nós temos o Luan, titular absoluto, né, o principal reforço contratado pelo Corinthians, e aí começam as dúvidas, porque para você jogar nesse esquema, ou nesse sistema que o Thiago adora, de velocidade, você precisa de um ponta. O Corinthians tem 2 hoje. O Janderson, um menino que recém subiu, que jogou algumas partidas na reta final do Brasileiro do ano passado, e que eu acho até que começa a temporada um pouco à frente dos demais, até porque o Cleison foi vendido para o Bahia. E depois o Everaldo, que ainda se espera muito dele depois da sua contratação junto ao Fluminense. Ele teve uma lesão no pubis, teve uma cirurgia, ainda está passando por um processo de recuperação, mas em seguida está na transição física, como eles chamam, mas em seguida vai estar à disposição. Eu acho que o melhor do Everaldo, assim, o Everaldo 100%, ele pode ser titular sim nesse time.
mas também a gente tem que dar uma moral para o Janderson, que tem muita velocidade, precisa ser lapidado em várias coisas, mas pode ser que ele comece a temporada como titular. Eu apostaria no Janderson para começar. Do outro lado, você tem nesse momento a ausência do Pedrinho, que está com a seleção sub-23 no pré-olímpico, que é outro titular, que pode alternar em vários momentos com o Luan. O Luan pode... eu já falei aqui para vocês, né? O Luan não guarda a posição, né? Então ele flutua entre as linhas. E o Pedrinho, que joga na seleção centralizado, sempre jogou no Corinthians aberto e funcionou. Então, se você tiver o Luan ali no meio, com um ponta por um lado, com um escape de velocidade, e o Pedrinho do outro para ajudar na criação, interessante, hein? Ou esse lado direito, sem o Pedrinho nesse momento, pode ser o Wagner Love. Sem a necessidade dele cobrir lateral como ele tinha que fazer no time do Carille, ele vai poder jogar como um atacante aberto pelos lados. E o Wagner Love a gente sabe que também tem uma mobilidade muito forte. O centroavante para mim é o Mauro Bocelli. Eu começo com ele a temporada e não nego. E acho que o Thiago Nunes, pelas informações que a gente tem, também. O Marco Ruben tem característica muito próxima dele, foi titular com ele no Atlético Paranaense e fez muitos gols assim. O Pablo também tem características similares e também fez muitos gols na temporada de 2018, também no Furacão. Então a gente consegue esboçar assim o Corinthians. Claro que tem outras alternativas. Ele não pensa, por exemplo, o Ramiro como volante. Ele poderia disputar ali uma posição com o Cantillo. Não, ele pensa aberto. Só que se ele jogar aberto pelo lado direito, como ele jogava no Grêmio, do outro lado você precisa do escape de velocidade, que no caso é o Janderson. Você não pode jogar com o Pedrinho e o Ramiro, por exemplo, dentro do sistema com a cabeça do Thiago Nunes, tá, gente? Porque no Grêmio, por exemplo, no grande momento do Ramiro, em parceria com o Luan, inclusive, quando ele esteve aberto por um lado, para recompor na marcação, ele é um jogador muito tático, do outro você tinha um Cebolinha, um Pedro Rocha, sempre um jogador de velocidade, um PP, não, o PP nem chegou a pegar o Ramiro, mas só para vocês entenderem o desenho. Então, são as alternativas, as opções que o Thiago Nunes vai ter para começar essa temporada. Por enquanto, ainda sem o Pedrinho e sem o Everaldo 100% fisicamente, mas com essas opções para começar o ano. Sobre o Luan, nesse último treino que eu acompanhei no CT Joaquim Grava, a gente conversou com o Michel Ruff, que é um preparador físico novo do Corinthians, é um cara que fez toda a sua carreira no leste europeu, trabalhando no Metalist da Ucrânia, na Rússia, na Moldávia, trazendo uma nova filosofia assim, e adaptando a preparação física ao sistema de jogo pedido pelo Thiago. Então isso é importante, para os jogadores já começarem nesse ritmo. Não tem mais essa de trabalhar fisicamente para depois treinar com bola, taticamente. Não, a coisa está acontecendo tudo ao mesmo tempo. O Corinthians tem uma sequência muito grande de jogos, são 10 jogos em 30 dias. Então a coisa vai demorar um pouco para engrenar, a paciência do torcedor também vai precisar ser importante. O Sid Clay, por exemplo, ele disse que é natural, né? O cara que não joga há 7 meses, ele vai precisar um pouquinho, mas dentro desses treinamentos em 2 turnos, de todas essas avaliações, o centro fisiológico, físico do Corinthians é muito qualificado, então logo o Sid Clay vai estar a pleno. O Luan, o único receio que tem é em relação às lesões que ele teve no ano passado. Mas ele me garantiu que ele não está sentindo dores, ele está com índices normais para todo jogador que volta de férias, está correndo, está treinando, está se sentindo bem, não está apresentando nenhum tipo de problema. Ele citou alguns ajustes precisam ser feitos, como em todos os atletas, que são aqueles índices de gordura, que são alguma questão de força e resistência, que naturalmente isso vai acontecer nos próximos dias. Mas que, afora isso, tá tudo certo com o Luan e ele pode começar a temporada normalmente. Se era a grande preocupação, eu acho que ela não existe mais. Ele inclusive entrou em contato com o staff do Grêmio, que acompanhava o Luan para obter mais informações e trabalhar diretamente com esse jogador, que está recebendo todo esse cuidado. Mas vai começar a temporada a pleno vapor, a plenos pulmões, para poder desenvolver. Ele é uma das grandes peças desse time do Thiago Nunes para poder desenvolver ao longo da temporada 2020. Gostaram das notícias, das informações, das análises? Qual é o seu time titular do Corinthians com que tem à disposição para começar o ano? Quero ouvir você. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.